Olá, a Bíblia diz em Oséias, no capítulo 9, verso 11, a glória de Efraim lhe fugirá como um pássaro. Nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Há uma outra versão bíblica que diz que quanto a Efraim, a sua glória vai voar como uma ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. O que está nos dizendo o texto é que o útero está fechado, o útero está lacrado de maneira dolorosa. E veja, parece que não é por um momento, parece que é para sempre. Nada entra, nada sai, não há o conceber, não há vida, não há gravidez, não há concepção. E então nos faz pensar que este útero é inútil. E se é inútil, precisa ser encostado, porque senão está ocupando algo no corpo à toa. Mas o que isso nos ensina? O profeta Oséias está lembrando aquela nação que eles estão caminhando, trilhando um caminho que não convém aos santos, que não é um caminho que agrada a Deus, de maneira que eles estão julgando ser uma nação frutífera, mas está vivendo uma época de estagnação. Estão perdendo a razão de existir, a razão de ser. Parece um pouco também conosco, parece com a geração que vivemos. Porque a consequência disso, naquele tempo, é que a população de Israel ia diminuir, envelhecer e desaparecer. E eu pergunto, por que a morte ali não foi lacrada? Por que a vida foi lacrada? Isso somente aconteceu com o útero. Mas, como já dizia um irmão do passado, a morte é este monstro tão antigo e velho que tem o seu lábio superior no alto do céu e o seu lábio inferior na terra, de maneira que tem uma boca muito grande que engole todos os que estão à sua frente. A morte tem os seus muitos pavores e o seu terror, que muitas vezes nos acomete, muitas vezes nos assusta. Mas aqui deveria ter acontecido o contrário, não é verdade? O útero deveria estar desamarrado e a morte amarrada. Mas há um porquê. O porquê, se você observar todo o contexto de Oséias, no capítulo 8, capítulo 9, é que eles estão mergulhados na corrupção, amando o pecado. Eles estão se dedicando a vida somente a si mesmo. E diz a Escritura em Oséias 9, 9 e 10, que quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, que era uma divindade, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Palavras de Deus, aquela realidade que eles viviam. 700 anos se passaram. Cristo veio ao mundo. Cristo foi à cruz e assunto aos céus. E aí nós temos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. De maneira que há quem pense, para sua derrota, que esta frase de Paulo é exagero, que o salário do pecado é a morte. Mas não é nenhum exagero, não. É algo prático, vivo e urgente, que a gente tem que guardar no coração. E eu tenho certeza absoluta que não é um exagero. De maneira que Efraim, se pudesse dizer para nós, como nação, o que eles experimentaram na pele como consequências da irresponsabilidade deles, eles iriam confirmar: o salário do pecado é a morte. Mas a você, discípulo de Cristo, a mim, discípulo de Jesus, o que isso nos ensina? Nos ensina um caminho de oração. Oração que nos faça pedir a Jesus que nos ajude a sermos, não como um útero fechado e lacrado, mas como homens e mulheres férteis em amor e com frutos que expressem o amor de Deus em nós e através de nós. E por último, que Cristo nos conceda pela sua misericórdia uma vida com Ele, para que sejamos realmente livres deste pecado contumaz e do salário do pecado. De maneira que precisamos ver, sim, o pecado de forma lúcida e até translúcida. Tratar a nós mesmos de forma realista e repudiá-lo.
odiar o pecado de todo o coração. Somos pecadores, mas odiamos o pecado de todo o coração. E por isso nos apoiamos nos méritos do único perfeito, que é Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu perdão e por essa singela devocional. Que tu nos abençoes, ó Deus, com a tua paz e nos dá um entendimento de repugnância ao pecado e que tenhamos uma vida frutífera sempre, para a tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.